batizando pessoas e pela graça de Deus, nesta noite, haveremos de batizar 4 pessoas. Dessa feita, batismos infantis. Mas isso não tira a importância do batismo. Tendo em vista que, no momento em que essas crianças, elas haverão de ser batizadas, elas passarão a fazer parte como membros da igreja cristã. A igreja cristã passará a colocar sacramentos espirituais de forma mais íntima com o Senhor e com os seus pais. Então nós queremos convidar nesse momento a primeira família para que venha e apresente as crianças. Queremos convidar o nosso irmão seminarista André Guedes Gomes Quaresma da Cruz para que ele venha até a frente para podermos proceder com o primeiro batismo da primeira família, consagrar a Deus estes nossos filhos pelo batismo. A aliança compreende entre Deus e vós, pelo batismo, compreende também a vossa posteridade. E vos dá o privilégio de trazer ao Senhor estes vossos filhos. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu este sacramento para ser um rito de iniciação na sua igreja. E por ele nos significa que, nascendo como nascem todos os homens em pecado, necessitamos ser purificados pelo seu sangue e pelo poder do Espírito Santo. Mas o fato de dedicar estes vossos filhos a Deus importa também o reconhecimento de certos deveres para com ele e para com a igreja que referente a estas crianças. Deveres que deveis reconhecer, respondendo com sinceridade às seguintes perguntas. Prometeis que, se Deus for servido, conservar a vida destas crianças até a idade própria, as educareis na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nossa santa religião, como é ensinado nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. Prometeis encaminhá-los pelas santas veredas da cruz, servir-lhes vós mesmos de exemplo de piedade e enviar todos os esforços para livrá-los das más companhias e maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia a trazê-las convosco à igreja regularmente, ensiná-las a adorar ao Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja. Prometeis orar com eles e por eles, dar-lhes ou mandar-lhes dar-lhes a instrução e educação que puderem, criá-las na disciplina e correção do Senhor. O Senhor nosso Deus prometeu ao seu povo, ser o seu Deus e Deus em sua posteridade. Em Gênesis 17:7 nós encontramos isso. E usar misericórdia até 1000 gerações com aqueles que eu amo e guardo os seus preceitos. Em Êxodo 20, versículo 6, nós encontramos essas coisas. Que estas promessas sejam para nós motivo de consolação e ao mesmo tempo incentivo para levar-nos e continuou pronto Altíssimo, a fim de suplicar a graça necessária para andar nos seus preceitos e cumprir os deveres que acabaram de reconhecer. Quero nesse momento pedir ao Pai que levante os filhos dessa mulher, também levante o Lucas, por ordem de idade, Lucas Cabral Carvalho Felipe. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É nossa família. Lívia Cabral Carvalho Felipe. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos em pé nesse momento, vamos fazer mais um pouco. Isso é maravilhoso para com as nossas vidas e com a vida dos nossos filhos. Nós queremos te louvar, Deus, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio, Deus, de podermos crer e crer de tal forma, Deus, que essa nossa crença seja de uma fé de tal interesse, Pai, que venhamos demonstrar através do batismo a iniciação dos nossos filhos na igreja militante. Queremos pedir, ó Deus, as tuas bênçãos espirituais sobre a vida dessa família. De forma especial, ó Deus, quero pedir nesta noite que o Senhor venha imprimir, ó Pai, nos corações dos pais de Lucas e de Lívia essa importância
e essa alegria que Ele tem colocado nesse momento para a vida dos seus filhos. Queremos pedir, ó Deus, que Eles compreendam a responsabilidade, mas que também Eles compreendam, ó Deus, o privilégio que Eles estão tendo de poder batizar os seus filhos para que eles possam ser parte da igreja deles. Nós também queremos suplicar, ó Deus, pelo Lucas e pela Deus, que eles também possam crescer na tua graça e no teu conhecimento. Que eles possam crescer com os seus pais. Que os seus pais continuem dando bom testemunho da tua santa palavra. Que eles, ó Deus, possam crescer em ti e para ti, Senhor. E acima de tudo, ó Deus, que essa família também sirva, ó Deus, ainda mais para o louvor e glória do teu santo e excelso nome na igreja, militante e triunfante. É isso que nós pedimos, ó Deus, e ainda te clamamos. Que o Senhor dê forças a esses pais que estão batizando as crianças nessa lei, para que eles possam educar essas crianças até a idade própria, para que eles não tenham, ó Deus, culpa com os pais. Nós louvamos, ó Deus, tanto por esses batistas e que agradecemos, ó Deus, porque mais 4 membros fazem parte agora dessa igreja aqui em João Pessoa. Que exaltamos por tudo, em nome do Senhor Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. A igreja pode sentar. Veja que ele estava pastoreando com o intuito, irmãos, de poder revelar, com o intuito de poder esclarecer a igreja a necessidade de humilhação, ou até mesmo, porque são palavras correlatas, ou até mesmo a necessidade da humildade. E dentro de todo esse capítulo, nos versículos anteriores ao versículo 6 e os posteriores ao versículo 10, nós encontramos exortações concernentes à humildade ou coisas que devem ser feitas para que uma pessoa venha a abandonar e para que elas possam passar a praticar a humildade em si. E Tiago, ele nos traz uma maravilhosa exortação. Quando eu estive preparando esse sermão, eu fiquei pensando, dentro de todo esse ano, quantas vezes nós demonstramos verdadeira humildade para com as pessoas e, acima de tudo, para conosco. Quantas vezes nós nos colocamos como pessoas humildes? Acima de tudo para com Deus e depois para com os nossos semelhantes. Porque se você for realmente humilde com Deus, imediatamente agora você também vai ser humilde com o seu próximo. Porque não existe uma condição de você dizer que você está sendo humilde com Deus e você não ser humilde para com o teu vizinho, para com o teu amigo, para com a pessoa que está ao teu lado. E a pergunta fica no ar. Quantas vezes nós nos comportamos como pessoas realmente humildes dentro desse ano de 2011? Nós queremos estar mostrar os sinais de uma pessoa realmente humilde. Ou seja, nós vamos tentar ver dentro dos versículos do 6 até o 10 características, afirmações e atitudes de pessoas que demonstram que realmente ela se mostrou como humilde. Porque se é humilde, irmãos, não são meramente, não pode ser meras palavras. Eu não posso simplesmente chegar esta noite e dizer para os irmãos, eu sou humilde. E se eu não demonstrar através de atitudes, isso não será realmente a humildade. Mas já dos versículos 6 até o versículo 10, ele nos mostra sinais de uma pessoa realmente humilhada. Ou seja, sinais de uma pessoa realmente humilde. A primeira coisa que Tiago levanta, para que nós possamos compreender como Deus, ele vê quando a pessoa realmente está humilde. E o que é maravilhoso, irmãos, é que Deus, acima de tudo, o Deus eterno, ele sabe quando realmente nós somos humildes. Talvez você possa até falar para uma pessoa que seja humilde, mas se dentro do seu coração você não for humilde, Deus vai saber. E Tiago, sendo inspirado por Deus, ele mostra os sinais. E vamos ver aqui, no versículo 7, Tiago, ele mostra: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quem se sujeita a Deus, irmão, demonstra atitudes de humildade. Que irmão, você pode nesse momento dizer, mas parei, pastor, eu sou humilde, eu me sujeito a Deus. Mas quando a palavra de Deus aqui fala
sujeita à palavra de Deus. Se você não se sujeita à palavra de Deus, logo você deixa de demonstrar atitudes finais de uma pessoa realmente humilhada. Quantas vezes nós encontramos cristãos dentro de igrejas, frequentando igrejas, participando dos movimentos, participando da Santa Ceia, participando de corais, de grupos de louvores, participando de sociedades dentro da igreja, mas são pessoas que, quando observam dentro dos textos da Bíblia, olha, amai os que nos perseguem, amai os que nos odeiam, não demonstreis o ódio, mas demonstrai o amor. Obedeçam os pais, obedeçam aos pastores, obedeçam a palavra de Deus. Quando essas pessoas, irmãos, elas não se sujeitam, elas não se colocam debaixo da Bíblia, quando elas não olham a Bíblia e elas passam a praticar a palavra de Deus, enquanto elas não praticam a palavra de Deus, isto é uma atitude de insujeição, ou seja, isto é uma atitude de insubmissão, isto é uma atitude de soberba. O crente, quando realmente, irmãos, ele está humilhado, o crente, quando realmente ele é humilde, ele se sujeita a Deus. E quando ele se sujeita a Deus, logo de imediato ele vai se sujeitar à palavra de Deus. Então não existe uma ideia de um crente chegar a dizer que ele é humilde e que ele não tem humildade suficiente de praticar a Bíblia. Se o crente diz que ele é humilde, logo ele vai se sujeitar a Deus. E sujeitar-se a Deus é compreendido como o quê? Como sujeitar-se à palavra de Deus. E realmente praticar a palavra de Deus em tudo aquilo que o Senhor ele pede a cada um de nós. A palavra do nosso Deus também nos ensina aí no versículo 7, resistir o diabo. É mais um personagem de um crente que realmente ele vive em humildade. Quando o crente ele vive em humildade, irmão, ele tem autoridade para poder resistir às coisas do Pai. Como? Você pode ter saber o que perguntar. É quando nós não nos sujeitamos, irmãos, às fortes ciladas do inimigo. Quando nós não nos sujeitamos àquilo que o inimigo nos induz a fazer, quando a cometermos pecado, quando a nos levantarmos contra pessoas, quando a nós aceitarmos as investidas do inimigo, quando nós aceitamos a tudo aquilo que o inimigo coloca para a nossa vida, como uma opção, porque o inimigo coloca sobre a vida do crente, não é uma opção, mas é uma opção. Sabe o que acontece? Quando o crente resiste às astutas ciladas do diabo, o que é que acontece? Esse crente ele demonstra ser humilde. Ele demonstra que está dentro de um processo de humilhação. Ele demonstra um sinal, irmãos, de resistência ao diabo, e ele demonstrando esse sinal de resistência ao diabo, logo ele tem que demonstrar sinal de humildade. Como o crente ele não é humilde, irmãos, ele é soberbo. E quem sussurra o seu ouvido para ser soberbo é exatamente o inimigo de nossas almas. Não é agora, irmãos, que desde o início da criação nós conseguimos ver o inimigo lançando a raiz da soberba no coração do primeiro homem da primeira mulher. O que foi que Adão e Eva ouviram da serpente? Ouviram da serpente a promessa de que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam semelhantes a Deus. Ou seja, o coração de Adão e o coração de Eva se misturaram. Ambos ficaram cheios de si, ficaram soberbos. Tudo isso por quê? Porque o inimigo implantou no coração deles a soberba. E quem foi que implantou? Exatamente o inimigo das almas de cada um de nós. Quando nós resistimos, irmãos, às astutas ciladas do inimigo, nós demonstramos claramente que nós estamos humildes aos pés do Senhor. Mas, da forma inversa, o contrário a isso, logo, a indignação crente ou não crente, isso vem chegar a demonstrar de que aquela pessoa, se ela não tem resistido ao inimigo, isso vem demonstrar que essa pessoa, ela não tem sido humilde. Ou seja,
ainda continua existindo em seu coração, em sua vida, a soberba dentro dela. E aí, a palavra de Deus continua. No versículo 8, Tiago diz: chegai-vos a Deus. Quem é humilde e não chega a Deus. A semelhança de 2 Crônicas 7,14, ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a paz e se converter dos seus maus caminhos. Então, Tiago, ele estava trazendo à tona aquela promessa que o Senhor fez a Salomão, e chegando até os dias de Tiago, e a promessa chegando aos nossos dias. Quando nós queremos, irmão, demonstrar a humildade, nós nos chegamos a Deus. Nós nos derramamos na presença de Deus. Nós chegamos a Deus, irmão, com os nossos corações contritos. Deus, Ele não vai se chegar a nós se nós não nos chegarmos a Ele com humildade. Vocês já chegaram a estar nisso? Se nós chegarmos na presença de Deus com soberba, Deus Ele não vai aceitar a nossa presença. Mas se nós chegarmos a Ele com o nosso coração quebrantado, com humildade de coração, reconhecendo na verdade quem nós somos, e vendo o nosso estado, e olhando para o ser de Deus, a grandeza de Deus, olhando para o Deus tão grande que Ele é. Se nós não fizermos isso, irmão, se nós não reconhecemos quem somos, se não reconhecemos quem Deus é, nós podemos até mesmo ameaçar, tentar entrar na presença de Deus, mas todavia Ele não vai aceitar a nossa presença. Por quê? Porque a palavra de Deus aqui está dizendo, no versículo 3, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, irmãos, a palavra de Deus está nos ensinando para que nós possamos realmente demonstrar humildade, precisamos nos chegar a Deus. Chegarmos a Deus, e Ele chegará a nós. Na continuidade do versículo 8, está mostrando purificar as mãos pecadores. E aí nós conseguimos ver a função de limpar as mãos. E uma função, irmãos, de uma grande parte da higienização dos caras. Quando nós encontramos algumas citações de banquetes nas casas das pessoas, antes que uma pessoa pudesse chegar para poder banquetear, ela tinha que lavar as mãos, ela tinha que lavar os pés, era quase uma atitude ritualística. Não é apenas a ação de lavar as mãos, molhar as mãos, esfregar as mãos para um lado, para o outro, e depois lavar os pés para um lado, para o outro, não, mas tinha uma significação ainda muito mais superior. E quando o Tiago diz, olha, purificar as mãos, Tiago estava querendo dizer, irmão, que nós, para sermos realmente humildes, nós precisamos purificar as nossas mãos dos pecados. Purificar as mãos dos pecadores. Tiago estava dizendo, olha, aquilo que a tua mão tem praticado no pecado, para nós poder demonstrar humildade na presença do Senhor, abandone o pecado que a tua mão tem praticado. Abandone o suborno, abandone a ira, abandone as potências, abandone tudo aquilo que desagrada a minha santidade, assim diz a palavra do Senhor. E aí Tiago estava trazendo uma ilustração para que eu pudesse compreender de forma óbvia. Purificai as mãos pecadoras, purificai as mãos pecadoras, cada um de vocês. Porque Deus Ele conhece os vossos corações. Não existe humildade, irmão, se não existir purificação das nossas vidas. Se não existir purificação dos nossos corpos, das nossas mãos, se nós não abandonarmos os nossos pecados, nós não vamos demonstrar, irmãos, atitudes de pessoas realmente humildes. Mas quando nós vemos pessoas cheias de pecado, cheias de mãos sujas por conta dos pecados, nós logo havemos de perceber que a vida daquela pessoa é uma vida incoerente à palavra de Deus. E nós vamos ver nas entrelinhas da vida daquela pessoa, que aquela pessoa é uma vida cheia de pecados e cheia de soberba. Ou seja, no coração daquela pessoa pode existir qualquer outra qualidade, mas a humildade não vai existir. E aí,
Tiago continua no versículo 8. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago aqui estava trazendo uma palavra forte para a igreja de Deus. Tiago estava falando, irmão, sobre crentes que têm uma dupla vida. Aqui quando diz, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago estava trazendo a memória dos crentes de que Deus se conhece a atitude de cada uma das pessoas, tanto dentro do convívio da igreja, quanto também fora do convívio da igreja. E Tiago estava dizendo, olha, você que tem um tipo de vida lá fora da igreja, e que dentro da igreja você tem outro tipo de vida, limpe o seu coração você também. Porque não vai adiantar. Não vai adiantar você estar dentro da igreja, fazendo o papel de crente, e lá fora você também não quer um testemunho de cristão. Esses crentes, irmãos, que têm uma vida dupla, e que dentro da igreja se colocam como crentes, como santinhos, mas que lá fora se tem uma vida totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus pede. Esses crentes são crentes de duas caras. São crentes que fingem ser crentes, mas que na verdade não existe verdadeiro cristianismo dentro deles. Pode existir uma consciência religiosa, pode existir uma consciência de um compromisso com a igreja. Não, eu tenho um compromisso religioso com a minha igreja. Eu tenho que bater o ponto, 6 horas de dar no culto. Quando acabar o culto, eu tenho que sair. Só depois que acabar o culto. Eu preciso conversar com aquele irmão, porque se eu não vou para a igreja, aquele irmão vai ver que eu faltei e ele vai me cobrar a presença no outro domingo ou no outro dia que eu for. Mas, irmãos, aqui Tiago estava dizendo, olha, limpar o vosso coração. Você tem um tipo de vida dentro da igreja, e você tem outro tipo de vida fora da igreja. Tiago estava querendo dizer que a nossa vida, irmãos, deve ter uma vida igual em todos os setores do nosso ser social. Que nós somos crentes santos dentro da igreja, nós devemos ser crentes santos dentro do trabalho, devemos ser crentes santos dentro de nossa casa, devemos ser crentes santos no meio da nossa vizinhança, devemos ser crentes santos dentro do carro, dentro do ônibus, em qualquer lugar onde nós andarmos. Já disse um certo pastor em uma das suas homilias, em um dos seus sermões, que ele disse mesmo assim: você quer saber que tipo de crente é realmente o seu irmão? Não olhe para o testemunho dele dentro da igreja, não. Visite ele na casa dele. Conviva com ele e você vai saber se realmente ele é crente ou não é. Se você começar a olhar na casa daquele crente e se ele continuar sendo aquela mesma pessoa que ele é dentro da igreja, então logo você vai ver que ele é o crente verdadeiro. E o crente verdadeiro, irmão, existe uma vida só, existe um caráter só, existe uma personalidade só, existe uma atitude de vida só. Da mesma forma que a pessoa se comporta dentro da igreja, ele vai se comportar em todos os outros lugares. Mas o crente que tem uma vida dupla, irmão, ele não demonstra ser isso. O crente que não tem uma vida única na presença de Deus em todos os lugares, esse crente que não tem uma vida única, ele vai demonstrar nesse momento. Por quê? Porque dentro da igreja ele vai querer agradar a Deus, mas lá fora ele vai querer agradar os seus amigos. Ele vai querer agradar o diabo, mas a mesma coisa ele não vai querer agradar. Tudo isso por quê? Ou tudo isso para quê? Para que ele possa continuar a demonstrar uma atitude, um status de um grande amigo, de uma grande pessoa. Ah, aquela pessoa é maravilhosa. Ele é crente, mas quando chega aqui conosco, ele bebe. Quando ele chega aqui conosco, ele comenta sobre pornografia. Quando ele chega aqui conosco, ele fica falando mal das pessoas. Mas olha lá dentro da igreja, ele é outro. Ele é outra pessoa. Irmão, crente é desse jeito, é soberbo, não é humilde. E para ser humilde, irmão, precisa ser uma pessoa só. Nós não podemos ter duas caras para sermos humildes. Para sermos humildes, nós temos que ter uma cara só. Da mesma forma como nós somos dentro da igreja, nós temos que ter em todos os outros setores da nossa vida. Quer ser humilde, irmãos? Seja a mesma pessoa em todos os lugares.
E logo as pessoas vão ver humildade. E acima de tudo, o teu Criador, o teu Deus, ele vai ver a tua humildade. Porque o que mais interessa dentro do processo de humildade, irmãos, não é você se mostrar para os irmãos que você é humilde, mas o que mais interessa é que Deus, ele vai ver que realmente você é humilde. E Tiago continua, no versículo 9, aqui ele dá uma sequência: afligidos, lamentai-vos, chorai. O versículo 9 coloca uma situação em que a pessoa, ela precisa fazer, sabe o quê? Ela precisa reconhecer tudo aquilo que ele estava fazendo lá atrás, e ele precisa agora, irmãos, demonstrar com expressões nítidas, expressões claras, o quanto ele está arrependido. Quando nós olhamos as atitudes, os sinais de humilhação, nós vemos que os sinais de humilhação são tão parecidos com os sinais de arrependimento. Quando a pessoa realmente é arrependida, irmão, aquela pessoa ela passa a ser logo verdadeiramente uma pessoa humilde. Quando a pessoa demonstra a humilhação, ela demonstra humildade. Quando a pessoa demonstra humildade, logo ela vai demonstrar um arrependimento. Ela vai demonstrar que ela realmente está querendo mudar a sua vida. Ali Tiago estava dizendo: olha, afligidos, lamentai, chorai. E com isso, Tiago estava querendo demonstrar ao povo de Israel, voltar ao povo, irmãos. Eles não tinham hábito de estar planteando assim, com muita facilidade. Mas Tiago estava dizendo: olha, igreja de Deus, povo de Deus, do Novo Testamento, igreja conhecida, afligidos a vós mesmos, lamentai a vós mesmos as vossas mazelas, os vossos pecados, chorai pelos vossos pecados, chorai pela vossa soberba. A atitude de humildade leva a pessoa a se afligir. A atitude de humildade leva a pessoa a lamentar. A atitude de humildade leva a pessoa a chorar. Se você é humilde, logo você vai ter esse estágio na sua vida. Mas se você não é humilde, você não vai sentir a necessidade, você não vai ter a necessidade de uma aflição, de ter que passar por aflições, de ter que passar por lamentos ou passar por choro. E o último ponto que Tiago ensina, agora no versículo 9, Tiago ele ensina que nós devemos reconhecer a ofensa da nossa vida contra Deus. A verdadeira humildade. Uma pessoa realmente humilde, ela reconhece o quanto ela foi injusta contra Deus, o quanto ela foi tão ofensiva contra Deus e contra a santidade de Deus. Para ser humilde, irmãos, nós precisamos também demonstrar que nós reconhecemos a nossa ofensa contra Deus. Nós reconhecemos as nossas ofensas. Reconhecemos que em 2009 nós não fomos humildes, no momento de ser humildes. Quantas e quantas vezes Deus nos colocou dentro de situações que Ele pediu a nós, Ele impôs sobre nós, meu filho, seja humilde, e você não demonstrou humildade. Ser humilde, irmão, precisa ser demonstrado através de sinais claros. Para ser humilde, precisa se sujeitar a Deus. Para ser humilde, precisa resistir ao diabo. Para ser humilde, precisa se chegar a Deus. Para ser humilde, precisamos purificar as mãos, limpar os nossos corações que nós tivermos boas vidas. Nós precisamos nos afligir, lamentar, chorar. Nós precisamos reconhecer as ofensas que nós temos colocado contra Deus. E finalizando, irmãos, eu quero trazer a memória de vocês a bem-aventurança de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que está escrito assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o Rei dos céus. Se nós somos humildes, irmãos, logo nós devemos de receber o Rei dos céus. E aqui nos diz: você quer ser bem-aventurado, seja humilde. A humildade nos garante bênçãos infinitas da parte de Deus. Mas enquanto nós somos soberbos, Deus vai nos resistir. Aqui a palavra de Deus está nos garantindo isso. No versículo 6, a segunda parte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sejamos, irmãos, humildes e sejamos bem-aventurados. Se nós não somos humildes, vocês podem ter certeza de uma coisa:
Nós poderemos até continuar com o nosso impacto. Poderemos até continuar com o nosso orgulho, com a nossa soberba. Quem diz eu não faço, eu não luto, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você pode ter certeza de uma coisa. E quando você for soberbo dessa forma, Deus vai te resistir. Mas se você passar a ser humilde, se você tomar atitude em seu coração, para em 2010 você será uma pessoa humilde, você pode ter certeza de uma coisa. A partir de 2010, em sua vida, você será uma pessoa bem-aventurada. As bênçãos de Deus vão recair sobre as suas vidas. E você vai viver uma vida necessária. Você vai viver uma vida, acima de tudo, segundo a Santa Escritura. Ser humilde é ser o verdadeiro servo do Senhor. Se você quer ser humilde, você haverá de ser bem-aventurado. Agora, nesse ano de 2010. Que Deus nos abençoe e que Ele nos leve a uma vida de humildade. Amém. Amém.